Vamos iniciar a aula desse domingo. A aula que já apresentou esse período aqui de estudo, já apresentou muitos assuntos e nós estamos nos encaminhando para o encerramento do ano de estudos nesta classe que visa a fundamentação da fé reformada em nossa vivência cristã. O assunto de hoje é um assunto que tem muito a ver com a nossa vida presbiteriana, porque fala de perto a forma de governo que a Igreja Presbiteriana possui, né? Então, é algo que diz respeito à maneira como somos enquanto Igreja de Jesus Cristo, né? E agora, eu creio que alguns terão a consciência, embora resumidamente, de como as coisas funcionam dentro da Igreja Presbiteriana e de onde isso vem, né? Qual a base, o fundamento dessas coisas. Então, a lição de hoje é a lição 26, que fala dos sínodos e dos concílios da Igreja de Jesus Cristo, em que a Igreja, no movimento reformado, resgatou como postulados, princípios para a sua conduta eclesiástica, vamos chamar assim, né? A maneira do corpo de Cristo se expressar no mundo e no meio da sociedade humana. Então, como a igreja se mostra, como ela funciona, qual é a sua dinâmica. Então, é a lição de hoje. É uma lição simples, não é difícil, não é complicada, mas nós veremos alguns textos da Bíblia que servirão de fundamentação para a abordagem do assunto. Então, vamos iniciar vendo alguns objetivos, mas antes de ler esses objetivos, vamos ter uma palavra de oração mais uma vez. Vamos pedir que Deus, mesmo diante de um assunto assim tão corriqueiro, tão tranquilo, tão fácil, né? Eu creio assim, nada extraordinário, mas vamos pedir que o Senhor fale ao nosso coração. Às vezes nós nos acostumamos às coisas no reino de Deus e não damos a devida atenção, não nos dedicamos corretamente a esses assuntos, não percebemos com o olhar adequado, né, Deus agindo, Deus fazendo, né? A gente ouve falar de uma assembleia, né? Olha que o pastor Cláudio acabou de convocar os membros da igreja, membros comungantes da igreja, para uma assembleia no próximo domingo. Importante, grave, mas é assim que a Igreja Presbiteriana deve funcionar. Mas será que isso é coisa da cabeça da liderança, do pastor ou do conselho, de um grupo? De onde vem isso? Então, é bom a gente não se acostumar meramente à dinâmica rotineira religiosa. Igreja não é evento religioso. Grave bem isso, ponha isso no coração, deixa isso transpirar em conduta de vida no dia a dia. Mas igreja não é evento religioso, igreja é expressão do reino de Deus aqui na terra, na vida humana. E isso faz muita diferença. Religião, a gente cumpre rituais e faz a coisa de acordo com uma regra, uma lei meramente, para satisfazer, às vezes, homens, normalmente. Não, o reino de Deus é diferente. O reino de Deus é a dinâmica do encontro da nossa alma com o nosso Deus. E nesse encontro, as coisas do Senhor, assim como a sua palavra prescreve, essas coisas começam a aparecer na nossa vida, nos guiar, nos orientar, dando-nos consciência aclarada das verdades de Deus, fazendo-nos amar a verdade doutrinária da Escritura, viver por isso, de acordo com o plano de Deus, para o seu louvor, para a sua glória, trazendo um sentimento de alegria profunda ao nosso coração e satisfação real
na alma. Então, reino de Deus é diferente. Igreja é expressão viva do reino de Deus entre os homens. Então, vamos orar, vamos pedir que Deus fale conosco. Curve a cabeça mais uma vez e vamos estar na presença de Deus em oração. Te agradecemos, Senhor, pela bênção de refletir um pouco mais na Tua palavra, agora nesta sala tão importante. Pedimos, ó Deus, que aclares o nosso pensamento acerca deste assunto, que a Tua palavra nos guie, portanto, que o Teu Espírito trabalhe com o nosso coração, reafirmando, ó Deus, estas verdades antigas, para que nós tenhamos a chance de tomar uma decisão de acordo com a Tua vontade e assim, ó Deus, vivermos dignamente a nossa fé em Cristo Jesus, de acordo com o Evangelho dele, para o louvor, a glória e a honra do Teu nome. E que isso gere também edificação espiritual em nossa vida. Toma, então, e cativa-nos agora, levando-nos à Tua presença, e que ali, em Tua presença, encontremos refrigério, sossego para a alma, mas também força e vigor para a vida de cada dia. Abençoa os irmãos que estão aqui e aqueles que ainda estão conosco na transmissão pela internet. Assim nós te pedimos com gratidão, abençoa-nos. Somos o Teu povo, somos a Tua igreja e carecemos ouvir sempre a Tua voz. Por Jesus, o Senhor, nós oramos. Amém. Agora sim, irmãos, a nossa lição, então, tem alguns objetivos. E são 3 objetivos muito básicos e simples. Primeiro, compreender a forma de governo presbiteriana. Como já dissemos, isso tem tudo a ver com a nossa forma de governo, o assunto de hoje. Segundo objetivo é entender também a finalidade ou as finalidades e a composição dos sínodos e concílios presentes na dinâmica da Igreja de Jesus Cristo. E terceiro objetivo é também entender a autoridade que os sínodos e concílios têm. Que autoridade é essa? Como nós devemos nos relacionar com os sínodos e concílios da Igreja de Jesus. A Igreja Presbiteriana é uma igreja conciliar. Ela tem ela tem exatamente 4 concílios. O primeiro concílio, só para que você entenda, rapidamente, só vou citar, o primeiro concílio, o primeiro sínodo, a primeira assembleia, que tem autoridade espiritual para jurisdicionar o povo de Deus, ou seja, orientar, governar, encaminhar, cuidar, livrar, edificar o povo de Deus, é o conselho da igreja. Primeiro concílio é o conselho da igreja local. Cada igreja local tem o seu conselho constituído, formado por pastores e por presbíteros eleitos pela comunidade em assembleia, como seus representantes diretos. Então, esse conselho se reúne com outros conselhos, pelo menos 3, e dá origem a um outro concílio, chamado de presbitério. O presbitério, portanto, é a reunião de pelo menos 3 igrejas, representadas ali pelos seus conselhos. Um representante presbítero e os pastores, que são membros natos do presbitério. Então, o presbitério jurisdiciona, cuida, pastoreia pelo menos 3 igrejas locais. Veja como é que a coisa está funcionando. Depois, os presbitérios são jurisdicionados pelos sínodos, esse é o nome. Sínodo. Um sínodo jurisdiciona pelo menos 3 presbitérios numa região geográfica. Pense aí, um presbitério, pelo menos 3 igrejas locais, geograficamente. Há muito mais igrejas locais no nosso presbitério, o presbitério chamado Presbitério de Pernambuco. Então, nós temos mais de 10 igrejas no presbitério de Pernambuco, se não me falha a memória. Então, são 10 comunidades locais, geograficamente esparramadas pela cidade, formando um presbitério. Agora, em Recife, há outros presbitérios. Na região metropolitana, outros presbitérios, porque há outras igrejas locais constituídas também.
Então, o nosso presbitério está sendo jurisdicionado, supervisionado, cuidado, orientado, pastoreado pelo Sínodo de Pernambuco. Um sínodo cuida de pelo menos 3 presbitérios. Então, o presbitério de Pernambuco, juntamente com outros presbitérios da região metropolitana, nós temos aí vários presbitérios sendo cuidados pelo sínodo de Pernambuco. E então nós temos o 4º concílio da Igreja Presbiteriana, a nível agora num ambiente nacional, né, chamado de Supremo Concílio, é o nome apenas. O Supremo Concílio, o concílio máximo da Igreja Presbiteriana, que a representa no território nacional e nas suas relações eclesiásticas fora do país, é chamado de Supremo Concílio. E este é representado por todos os presbitérios que vão para uma reunião quadrienal, de 4 em 4 anos, em algum lugar do país. Agora, no ano que vem, vai se reunir na cidade de Cuiabá, o Supremo Concílio. Então, presbitérios de todo o país encaminham seus representantes para essa reunião, onde milhares de pastores e presbíteros se reúnem para tratar dos assuntos eclesiásticos da Igreja Presbiteriana do Brasil, na sua relação dentro e fora do país. Grosso modo é isso, né? Nós temos um manual que rege a nossa conduta enquanto igreja local, e todas as igrejas presbiterianas do Brasil, IPBs, são regidas pelo Manual Presbiteriano, que nos coloca numa condição de unidade organizacional e na nossa forma de governo. Então, esses assuntos devem ser abordados nesta manhã, rapidamente e biblicamente, para que nós compreendamos um pouco mais. Vejamos então a confissão de fé da nossa igreja, a confissão de fé de Westminster, no capítulo 31, no finalzinho da confissão de fé, ela afirma o que está aí. Ela afirma que para melhor governo e maior edificação da igreja, deverá haver nela as assembleias comumente chamadas de sínodos ou concílios. Então, a confissão de fé, que é lá do século XVII, adotada pela IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil, nessa confissão de fé, nós encontramos esta afirmação, que a igreja, para melhor governo, destaco, para melhor governo e maior edificação da igreja, deve haver no meio dela o quê? Assembleias comumente chamadas de sínodos ou concílios. Nestes sínodos e nesses concílios, o mais importante, novamente outro destaque que a gente precisa ler com cuidado, nestes sínodos e nesses concílios, o mais importante não é a questão hierárquica, não é a hierarquia, este é maior do que aquele, este é menor do que este, nada disso. Quem tem mais poder, quem tem menos poder, nada disso. A questão mais importante não é a questão hierárquica. Qual é a questão mais importante quando a gente aborda esse tema de sínodos e concílios? E nós somos IPB, igreja, como eu já falei, uma igreja conciliar. Nós temos concílios, as questões dentro da nossa igreja são tratadas pelos concílios, prioritariamente. Não é uma pessoa quem estabelece as coisas, mas os concílios reunidos, com pessoas, pastores e presbíteros, vocês verão. Nestes sínodos, portanto, nesses concílios, o mais importante não é a questão hierárquica, mas sim o aspecto organizacional que possibilita à igreja um funcionamento harmonioso, organizado e eficiente. 3 coisas para orientar a nossa relação conciliar. Nós devemos compreender
que temos um objetivo com os nossos concílios. Os concílios visam dar à igreja um funcionamento mais harmonioso, mais organizado e mais eficiente, onde haja entendimento e onde tudo seja feito como prescreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 14 da sua epístola, quando ele trata nesse capítulo da ordem no culto que a igreja presta ao Senhor. No último versículo lá do capítulo 14 de 1 Coríntios, o versículo 40, Paulo diz assim: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Não de qualquer jeito. Depois que ele discorre no capítulo 14 dos disparates que estavam sendo cometidos na igreja de Corinto, com respeito aos dons, com respeito à maneira dos crentes se colocarem na presença de Deus em culto público, depois dele enfocar esses aspectos e trazer, como apóstolo de Jesus, a orientação correta para eles, ele termina o capítulo dizendo: tudo, não alguma coisa, não em algum momento, não um segmento da igreja, não um momento específico da igreja, tudo deve ser feito com decência. Não pode ser indecente. Tem que ser feito com ordem. Não de qualquer jeito, não segundo a minha cabeça. A ordem aí não é apenas as coisas feitas com gravidade, com decência e com ordem, ou seja, de acordo com princípios bem estabelecidos, previamente encontrados em algum lugar. Não pode ser coisa da sua cabeça, do seu coração, o seu ânimo não pode estar guiando as coisas no meio da igreja. Hoje vai ser assim, porque eu acordei dessa maneira, amanhã pode ser diferente, quem sabe? Não é a palavra da maioria, é a palavra de Deus. Não é assim que funciona na igreja. Pode ser exatamente o contrário. A palavra de Deus pode estar com a minoria das minorias. Então, nem sempre a maioria está correta. Então, o que é que guia, o que é que orienta essa ordem? Nós veremos. Tudo, guarde isso, na igreja de Jesus Cristo deve ser feito com decência e com ordem. Os sínodos e concílios são extremamente importantes, irmãos, para orientar a igreja de Cristo quanto às questões de doutrina e práticas cristãs. Os sínodos e os concílios, eles têm uma importância muito grande, porque eles podem orientar a vivência da igreja no mundo, com respeito a essas duas coisas, com respeito ao aspecto doutrinário, em que a igreja deve crer, confiar a sua vida, teologicamente falando, biblicamente falando, quais são as verdades de Deus que precisam ser colocadas na nossa vida e nunca devem ser tiradas de nós, pelas quais nós devemos dar a própria vida, defender essas verdades com ânimo real. Quais são essas doutrinas? Então, os sínodos, eles têm essa relevância, essa importância para a igreja, porque eles podem orientar a igreja quanto às questões doutrinárias, mas também com respeito às questões da vivência e da convivência, da prática de vida. A igreja vive pela doutrina em que crê. E se ela crê, é impossível não viver. Compreende? Se nós cremos, devemos viver. Se não cremos, não devemos viver. A questão é em que a nossa prática de vida, a nossa conduta, o nosso comportamento está apoiado. Precisamos do aspecto doutrinário, ter consciência dele,
discerni-lo com propriedade, com equilíbrio, com sensatez, mas, sobretudo, com biblicidade. E os concílios da nossa igreja podem nos ajudar a identificar essa base, esse fundamento doutrinário sobre o qual a nossa conduta cristã deve aparecer. O texto de Atos 15, 4 a 6 e Atos 16, 4 e 5, esses dois textos dizem assim, está aí na tela. Diz o texto: tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja. Esse é um texto, capítulo 15, em que estava havendo, o contexto é este, estava havendo, basta uma leitura fácil do capítulo 15, você verá. A igreja estava vivenciando uma controvérsia, estava havendo uma dissensão no meio da igreja de Cristo naquele momento. E qual era o problema que estava aparecendo? Alguns fariseus, judeus, portanto, que haviam se convertido ao cristianismo, estavam dizendo agora aos crentes gentios de que, se eles quisessem de fato ser crentes verdadeiros, salvos verdadeiramente por Cristo Jesus, eles precisariam, sem qualquer constrangimento e sem qualquer dúvida, passar pelo rito da circuncisão. Estão entendendo? Judeus, crentes, no meio da igreja, dizendo assim para outros crentes: você já é circuncidado? Ainda não. Rapaz, você não é salvo ainda, hein? Ah, é? Por quê? É isso mesmo? Preciso disso? Precisa, rapaz. Circuncisão, lei de Moisés, está aqui na Bíblia, olha aqui, ó. Tem que ser, para ser crente, tem que ser circuncidado, viu? E aí a dissensão começou a acontecer, a discussão apareceu, e divisão estava se avizinhando no corpo de Cristo. O que acontece? O apóstolo Paulo, quando ouve esse negócio, diz assim o texto aqui no capítulo 15, eu vou ler a partir do versículo 1 e depois a gente vai para os outros versículos já indicados. Ele diz assim: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos, aos presbíteros, com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia, Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. E aí vem o versículo 4. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Diante disso, o que os apóstolos e presbíteros reunidos num concílio, o concílio de Jerusalém, vejam, a coisa estava lá em Antioquia da Síria, acontecendo lá um burburinho no meio dos crentes. Vão a Jerusalém com essa questão, perguntem aos apóstolos e aos presbíteros de Jerusalém. Eles vão, chegando lá, eles se reúnem com os presbíteros, com os apóstolos, há uma grande assembleia. E qual a decisão dessa assembleia? Versículos, capítulo 16, 4 e 5, nós lemos assim. Eu vou ler ainda no capítulo 15, para que fique bem claro a decisão que eles tomaram. A partir do versículo 22 do capítulo 15,
Diz assim: então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles. O que é que escreveram? Fizeram um documento, uma carta. Surgiu um documento com a decisão dos apóstolos e dos presbíteros para a igreja. O que é que eles escreveram? Os irmãos, versículo 23 do capítulo 15, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, para todos os crentes gentílicos aí, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabés e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além destas coisas essenciais. A questão era, pode circuncidar ou não? Ele diz assim, a decisão dos apóstolos e dos presbíteros: crentes, quanto a esse negócio, vamos dizer o que é que vocês precisam fazer. De fato, versículo 29, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como do sangue da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Acabou o documento. Onde está a circuncisão? Não aparece. O que é que eles estão dizendo? Não faz parte da vivência cristã. Isso aí é uma atitude inconveniente de alguns. Não deem ouvidos a isso. O que é que vocês devem atentar na carreira cristã? Então nós vamos dizer. Pareceu bem ao Espírito Santo, não é coisa da nossa cabeça não. Pareceu bem ao Espírito Santo e nós reconhecemos, e a nós, fazer isso aqui, instruí-los a respeito de como os crentes em Jesus, gentios, devem viver. Então passaram. Capítulo 16, os versículos 4 e 5 diz assim: ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos a carta, a instrução, para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Resultado, versículo 5. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Compreendem? Havia uma questão, mas o concílio não foi a cabeça de um ou outro. O concílio em Jerusalém se reúne e traça normas de conduta, de acordo com a cabeça de cada um. Novamente eu destaco, não. A afirmação é, pareceu bem ao Espírito Santo. A instrução é de Deus e nós só a reconhecemos. Ela é doutrina bíblica para nós, doutrina divina, ensino divino, verdade de Deus. Então nós devemos viver assim. É por isso que nós devemos dar a nossa vida e tomar cuidado para honrar o nome do Senhor. Pois não? Isso. Nada. A palavra de Deus nos dá comunhão. Quem ama a palavra de Deus tem comunhão.
O próprio de ser guiado pela Escritura não é a desordem e o caos, o rompimento, o racha. O próprio de quem é liderado, conduzido, orientado, governado, edificado pela palavra de Deus, é que haja entrosamento, unidade, comunhão. Então, nada mais natural de que houvesse pleno acordo sobre algumas coisas. Mas se houve pleno acordo nessas instruções, não houve pleno acordo de maneira alguma com a prática da circuncisão para cristãos. Nem citaram. Compreende? Muito bem. Qual a finalidade, ou as finalidades, que são duas, basicamente, e a composição dos sínodos e dos concílios na Igreja de Jesus Cristo? Primeiro, a finalidade primeira é exercer o governo da Igreja. Exercer o governo da Igreja. Agora, por favor, não pense nessa expressão governo como uma expressão pejorativa, com a mentalidade da hierarquia. Exercer o governo da Igreja é conduzir, ser instrumento da parte de Deus para conduzir os assuntos do rebanho de Cristo, aqui na terra. Então, não é governar despótica e arbitrariamente a Igreja de Jesus. Não é para isso que os concílios existem. E não foi assim que Deus pensou para a vida de sua Igreja. Exercer o governo da Igreja. Atos capítulo 20, versículo 17 e também o versículo 28, diz assim, veja que Paulo está na terceira viagem missionária e ele está visitando a Macedônia, a Grécia. Então diz aí que de Mileto, versículo 17 do capítulo 20 de Atos, de Mileto, da cidade de Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então veja que os presbíteros da igreja foram chamados para um encontro com o apóstolo Paulo, que estava na sua terceira viagem missionária. Ele queria um encontro com a liderança da igreja. Ele já tinha plantado a igreja, ele manda chamar a igreja. A igreja já havia sido plantada na cidade de Éfeso, já era uma igreja sólida. Então ele diz, venham irmãos, pastores, irmãos presbíteros, que estão envolvidos no pastoreio, no serviço pastoral da igreja, aí em Éfeso e nas cercanias dessa cidade. Venham, quero um encontro com vocês, os presbíteros da igreja. A finalidade primeira dos sínodos e dos concílios é para que o governo da igreja aconteça dentro dos parâmetros escriturísticos. A igreja deve ser governada, orientada, conduzida, edificada, sustentada, amparada, protegida, preservada pela sua liderança. Versículo 28 diz assim, atendei. Paulo se encontra com os presbíteros da igreja e diz assim a eles, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. É a outra expressão para aqueles que estão entrelaçados com o serviço pastoral da igreja de Jesus na terra. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual Ele comprou com seu próprio sangue. Veja, Cristo comprou com seu próprio sangue a igreja já está estabelecida na terra, mas como ela deve funcionar? E com que finalidade? Os presbíteros, os pastores, aqueles que estão envolvidos no pastoreio do rebanho de Cristo aqui, vocês precisam ter um encontro comigo, um apóstolo de Jesus, com os pastores da igreja. Para quê? Para trocar figurinha? Para conversa fiada? Para passar tempo? Assuntos do reino.
assuntos do reino, e Paulo está pastoreando, cuidando desses presbíteros, está dizendo assim: atendam, cuidem de vocês e de todo o rebanho. Rebanho, igreja, precisa de cuidado. Nós somos propensos ao tropeço, a nos desviar do caminho, a sair do rumo certo. Nossa índole é tropeçar e pecar. Precisamos do pastoreio. É claro que o pastoreio é de Cristo sobre nós, mas estamos falando do aspecto organizacional, prático, vivencial, coletivo, comunitário. Precisamos de homens de Deus, chamados por Ele, vocacionados por Ele, para o cuidado do rebanho. Lá em 1 de Pedro, o apóstolo Pedro vai exarar exatamente o que Paulo deixou aqui registrado para nós. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, de 1 a 3, nós encontramos esta expressão, agora na lavra do apóstolo Pedro: rogo, pois, aos presbíteros, disse ele, que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Essa é a maneira dos presbíteros, dos bispos, dos pastores, chamados por Deus, levantados no meio do seu povo, para que esses sejam modelos, referências vivas para a edificação, condução e provisão abençoadora do rebanho de Cristo aqui na terra. Segunda finalidade, os concílios também têm como finalidade promover a edificação da igreja de Jesus Cristo. Promover a edificação real da igreja de Jesus Cristo. Capítulo 16, os versículos 4 e 5, nós já lemos. Eu queria ler então agora em Tito, no capítulo 1, a partir do versículo 5 até o 16. Olha o que Tito vai dizer. Por esta causa, ou melhor, o que Paulo falou a Tito, não é? Paulo disse assim a Tito: por esta causa te deixei em Creta, na ilha de Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo, mudou o termo, mas é a mesma função pastoral, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, seja hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, seja apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Porque existem muitos insubordinados, tagarelas, faladores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade.
Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras, e por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Irmãos, vocês estão vendo dois tipos de pessoas aqui, dois tipos de liderança. Uma liderança sadia que faz aquilo que é agradável diante de Deus, edifica a igreja, reconduz o rebanho e que está disposta a pagar o preço de ser essa liderança sadia e sóbria, bíblica, temente a Deus. Se coloca diante do mal para preservar o rebanho, paga o preço, contrapõe o erro, oferece resistência ao mal, diz claramente: isso não é de Deus, isso não presta, isso é do diabo. Isso é da maldade do coração humano. Não podemos nos deixar levar por isso. Há o reconhecimento de que o mal sempre está à nossa volta. Devemos ter cuidado. E a liderança precisa ser ouvida, considerada. Os pastores precisam ser cautelosos, mas o rebanho precisa ser leal. Nunca esteja no meio de uma igreja que não tenha uma liderança comprometida com os princípios das Escrituras e com um relacionamento estribado na palavra de Deus. Uma conduta religiosa nunca deixará de lado aquilo que Deus pensa e fala. Saia dessa igreja, deixe essa liderança. Ela vai oprimi-lo, persegui-lo, colocar pesos de culpa sobre você. Uma liderança sóbria, bíblica, não faz vistas grossas ao pecado. Não vai dizer a você para viver do jeito que você quiser, está tudo certo. Uma vez eu ouvi uma moça que estava dando um testemunho sobre a sua fé e sobre a sua conversão. Então lhe foi perguntado: por que você decidiu vir para essa igreja? A resposta dela, pronta, rápida, sem reflexão alguma, expressão mesmo da sua vida, foi: eu vim para cá porque eu não precisei mudar nada na minha vida. Imediatamente, prontamente, eu também pensei: que evangelho ela ouviu? Quem a chamou de fato para essa igreja? Irmãos, nós não podemos estar enganados no meio do povo de Deus, de jeito nenhum. O Evangelho transforma. A luz de Deus dissipa toda a escuridão do nosso coração, da nossa mente, da nossa vida, da nossa história terrena. Quem anda com Cristo tem o caráter moldado e mudado diariamente. É nova criatura todo dia. Deixa coisas antigas para trás e abre o coração e abraça as novidades que a graça traz para perto de si. Tem que ser assim. Essa história da Gabriela é só a minha filha, que vai morrer Gabriela. Né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Para crente não funciona. Nós temos que ser transformados diariamente, até o dia perfeito. Vamos para frente. Qual a composição dos sínodos? Os sínodos compõem-se de presbíteros regentes e docentes. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, nós compreendemos, fazemos essa distinção presbiteral entre presbíteros. Há presbíteros regentes e há presbíteros docentes. Presbíteros regentes são aqueles que estão no serviço pastoral da igreja, cuidando prioritariamente da administração da casa de Deus, da obra de Deus que aqui se realiza, no caso particular nosso, primeira igreja. Então, os presbíteros regentes
são esses irmãos eleitos pela comunidade para representá-la e cuidar dos assuntos do reino de Deus presentes aqui. São presbíteros regentes. Eles não têm docência? Claro que tem, mas eu estou falando que o enfoque prioritário é na administração. E com isso eles ajudam os presbíteros docentes no exercício de sua vocação. Quem são os presbíteros docentes? Aqueles que cuidam do ensino, os pastores da igreja, especificamente, vocacionados por Deus, chamados por Deus para o exercício dessa vocação pastoral, de maneira integral, dedicada, vivencial, nesse relacionamento contínuo com a igreja e exclusivo com as coisas do reino. Então, nós somos os pastores, os presbíteros docentes, nós, os pastores, e os presbíteros são os presbíteros regentes da igreja. Atos, capítulo 20, versículo 17, eu queria ler para que a gente ouvisse o que a palavra de Deus diz. Nós já lemos, né? Atos 20, 17, quando Paulo chama os presbíteros de Éfeso para estarem com ele. Então, ele está chamando esses presbíteros que davam apoio ao trabalho pastoral. 1 Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17 também. Ouça o que diz o apóstolo Paulo a Timóteo. Capítulo 5, versículo 17. Esses presbíteros, diz Paulo, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. Os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Paulo está dando esse destaque à vida dos pastores, dizendo, eles precisam ser cuidados pela igreja, sustentados pela igreja. A igreja deve dar suporte à vida dos seus pastores. Então, fica essa lembrança para nós. Paulo a Tito, novamente, no versículo 5, que nós já lemos, ele diz que ele deixou Tito em Creta com uma finalidade: eleger presbíteros, constituir presbíteros na igreja. Do meio do povo de Deus, deveriam ser levantados homens para cuidar do serviço pastoral do rebanho de Cristo na ilha de Creta. A autoridade dos sínodos e dos concílios. Como devemos entender isso? Em primeiro lugar, a autoridade dos concílios repousa no mandato que os oficiais recebem de Deus mediante ordenação. Lá em Atos 20, versículo 28, veja só o que encontramos aí. Atos 20, 28. Atos 20, 28. Novamente a palavra do apóstolo Paulo: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. A autoridade dos presbíteros repousa no mandato que eles receberam da parte de Deus, mediante ordenação. Tito, eleja presbíteros, constitua presbíteros para o pastoreio da igreja na ilha de Creta. Mandato vocacional da parte de Deus. Não é aquela coisa, eu quero e acabou. Ei, agora a igreja vai funcionar a partir de mim. Não. A igreja precisa observar, não com um olhar da terra meramente, não apenas com as aspirações primeiras do coração. Nosso coração pode nos pregar peças, pode nos enganar, mas a igreja, sobre a igreja,
reside a responsabilidade de ter afinação com o plano de Deus, com a vontade de Deus, para perceber no meio dela quem são os homens a quem Deus quer levantar, vocacionando-os para o trabalho presbiteral, de cuidado do rebanho. É uma responsabilidade grande ou não é? Porque se a igreja errar, quem é que sofre? Ela mesma. Nenhum presbítero, nenhum pastor deve estar nesta posição de serviço. Eu não gosto muito, eu reconheço que não tenho muito problema em usar até o termo, mas eu prefiro lembrar ao meu coração que não existe cargo dentro da igreja, porque a gente tem essa expressão cargo já como um termo pejorativo e imaculado pela ideia mundana, não é? Os cargos políticos, a corrupção suja, a aspiração gananciosa do coração de alguns, querendo cargos. Eu costumo colocar para mim, no meu coração, de que na relação com as coisas de Deus, nós não podemos buscar ter cargos, mas nós devemos reconhecer a vocação de Deus em nossa vida para uma função de serviço junto ao seu povo, querendo a glória do seu nome e a edificação desse mesmo povo, e não ter privilégios, sejam eles quais forem que eu imagine, que essas posições de serviço tenham. A igreja precisa reconhecer quem são as pessoas que Deus quer levantar, esses homens, para serem pastores do rebanho, entendendo a partir de suas vocações. Vocação não é coisa inata, vocação é a concessão de Deus. Vocação é algo que Deus dispensa a alguns para uma função específica, junto ao seu reino, junto ao seu rebanho, junto à obra de Cristo. Funções específicas. Nem todos precisam estar ali. São chamados especificamente para algumas áreas no reino de Deus. Vocação, e não aspiração do coração humano. Segundo lugar, a autoridade dos sínodos e dos concílios é de caráter declaratório ou declarativo. Mateus 18, falando da disciplina, Jesus disse assim, eu vou ler em Mateus, capítulo 18, o versículo 18 também. Mateus 18, Jesus disse: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Jesus está tratando de uma questão disciplinar, e ele está dizendo que reside sobre a autoridade dos seus discípulos, dos seus apóstolos ali, dos pastores, uma autoridade de ligar e desligar. Essa é uma expressão que quer dizer basicamente isso. Olhe, vocês receberam autoridade para identificar o que é de Deus, o que não é, o que é crente e o que é incrédulo. Vocês têm a referência para saber discernir, não é para dizer, eu declaro que você é isto, porque eu estou dizendo que é. Não, é uma declaração pela observação. Eu constato que. A postura de incrédulo, eu constato que a postura é de crente. A autoridade espiritual conciliar, portanto, é de caráter declarativo.
quando há uma discussão, quando há uma controvérsia. Então, os concílios são chamados para deliberar a respeito, para dar o apontamento correto, para fazer a avaliação biblicamente criteriosa, para dar uma opinião embasada segundo os parâmetros do Senhor. Não é de acordo só com o coração. Lembram lá do texto de Atos, quando o concílio de Jerusalém se reuniu? Eles não disseram, olha, nós nos reunimos e nós decidimos que isso é o melhor para a igreja. Não, não foi assim. Nós estivemos coesos em torno de uma coisa maior. Nós fomos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E como o Espírito Santo de Deus guia a sua igreja, a igreja de Jesus, o seu povo? É pela Escritura. O Espírito Santo nos ilumina e nos dá a capacidade de discernir a verdade de Deus escriturada. Não há nenhum momento lá naquela reunião conciliar dos apóstolos e presbíteros de Jerusalém que o céu brilhou, que o céu se abriu, que eles foram tomados de um êxtase espiritual e que eles ficaram cheios de uma verdade de Deus. Não tem em nenhum momento. Mas eles declararam, e Deus fez questão de registrar em sua palavra. Pareceu-nos bem, porque pareceu primeiro bem ao Espírito Santo. Por isso, pareceu aos nossos olhos também fazermos isso aqui. Pareceu bem ao Espírito Santo e depois a nós. Concebe isso aí? Primeiro é o Espírito Santo mostrando. A Bíblia deve ser a regra, o caminho sobre o qual a igreja trafega. Portanto, qualquer controvérsia, o tratamento conciliar nessa controvérsia ou em controvérsias tem por finalidade, através de suas declarações, pôr fim às dúvidas, às incertezas que porventura existam em qualquer demanda. O concílio, portanto, decide e estabelece o padrão de Deus para a vida comunitária, para o povo de Deus. Qual a competência? Qual a competência dos sínodos e dos concílios? Primeiro, decidir ministerialmente sobre controvérsias quanto à fé e casos de consciência. No capítulo 15 de Atos, como nós já falamos, está aí o texto, se você quiser depois pode ler todo esse trecho aí, de 1 a 33, e você verá, né, a questão, a controvérsia que estava havendo com respeito à circuncisão dos crentes. E a intervenção dos apóstolos e dos presbíteros, trazendo paz à igreja e a conduta cristã de todos os que estavam agora na fé em Jesus Cristo. Segundo lugar, determinar regras, e agora aqui, por favor, não deixe a sua cabeça ser levada pejorativamente a imaginar regras como legalismo. Ninguém vive sem regras, sem um padrão rotineiro e ordeiro de conduta. Ninguém. Então, por favor, não vamos pensar, está falando de regra na igreja, está falando de legalismo. Não. Legalismo é outra coisa. Legalismo é outra coisa bem diferente, que nós não vamos tratar aqui agora. É preciso que haja orientação segura. Então, é preciso que haja deliberações claras, evidentes, objetivas, bem fundamentadas, para que não paire a dúvida, a incerteza, e assim a igreja se desestabilize. Portanto, a competência dos concílios
visa determinar regras, e os concílios visam determinar regras, tem por objetivo determinar regras e disposições com uma finalidade, para melhor direção do culto e do governo da igreja. Para que o povo de Deus saiba adorar ao seu Criador, ao seu Senhor, ao seu Salvador, ao seu Deus, e para que haja ordem, o governo da igreja, ordem nisso. Para que a gente não faça de qualquer jeito. A Bíblia diz que Deus não se agrada de tolos. E tolo é aquele que se deixa guiar apenas pela sua própria opinião, pela sua própria cabeça, pela sua própria visão das coisas. Em relação às coisas de Deus, o tolo é esse que está fora da condução da mão do Senhor, fora da luz de sua palavra, fora da luz da verdade, que liberta a alma do pecador, dessa masmorra, desse presídio, dessa opressão de ser guiado apenas pelos sentimentos mais profundos do seu coração e de sua natureza. Ser guiado pela palavra, ser orientado por ela. Os concílios, portanto, eles determinam regras e disposições para a melhor direção do culto e do governo da igreja. Já lemos esses textos, eu creio que não precisamos lê-los novamente. Em terceiro lugar, os sínodos e concílios devem receber queixas e julgá-las, atuando apenas no âmbito eclesiástico. No ambiente da igreja, da vida cristã, os concílios devem receber queixas e julgá-las, atuando apenas no âmbito eclesiástico. O texto de Lucas, capítulo 12, é um trecho em que Jesus foi questionado por uma pessoa do meio da multidão. E diz lá, no versículo 13 e 14, Lucas capítulo 12, 13 e 14. Nesse ponto, diz aí o texto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então, eu vou ler o 15 também. Então lhes recomendou Jesus: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Veja, a cena é um homem no meio da multidão, Jesus está ensinando, e a pessoa grita de lá: Mestre, tem uma demanda, eu tenho uma questão, por favor, julgue a minha causa. Qual é a causa? Ele já apresenta. Eu tenho lá uma herança e não querem me dar a minha parte. Ordena que isso aconteça. Jesus diz: quem é que me fez ser partidor, juiz no meio de vocês? Mas Jesus não deixa sem resposta. E Jesus aproveita essa situação para, quem sabe, identificar no coração do próprio homem que buscou ajuda ali, e no coração de outros, a avareza. Então Jesus responde dizendo: cuidado para que ninguém seja conduzido na vida pela avareza. Por quê? Porque a vida de um homem não depende do quanto ele possui. Isso é enganoso. E se a vida de qualquer pessoa estiver posta sobre o que ele acha que é poder e sustentação, cuidado. Lembre-se da parábola de Jesus, do homem que plantou um campo e veio uma super safra, e aquele homem disse assim ao seu próprio coração: agora eu tenho muito, agora eu vou curtir a vida adoidado, eu vou destruir tudo que eu tenho, eu vou guardar tudo
e vou viver regaladamente, tranquilamente, o resto dos meus dias. Jesus termina aquela história dizendo: louco, você que está pensando assim, esta noite você não vai ter tempo para mais nada, você não vai colher o campo, você não vai fazer nada, você não vai usufruir desse campo, hoje, esta noite, pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Você não vai levar. Não corra atrás do que o mundo tem a oferecer. O fim é a perdição. Corra atrás com todo ânimo e força, atrás daquilo que Deus dispensa no seu reino. Porque quem faz isso, ajunta tesouros no céu, onde traça não corrói, onde ladrão não escava nem rouba, onde não há possibilidade de deterioração e perdição. É ali que deve estar seu coração. Mas nós não precisamos das coisas. Precisamos. Eu não estou falando de relaxo, eu não estou falando de não cruzar os braços. Estou falando de onde está o coração, quem controla a vida, o que me motiva, para onde eu estou trafegando, o que eu quero, com tudo que tanto almejo. Eu estou falando dessas coisas, e a Bíblia fala dessas coisas. Pois não. Não é para levar. Nós temos um magistrado eclesiástico, né? Cabe aí também. Nós não vamos levar para juízes iníquos julgarem as nossas causas. Paulo condena isso escrevendo aos Coríntios, né? Então isso fica claro de que nós temos pessoas levantadas por Deus que podem tratar das nossas questões, das nossas discussões, das nossas ponderações, das nossas incongruências até mesmo, das nossas dificuldades. Nós temos pessoas levantadas por Deus, veja, vocacionadas para uma função de serviço que gere edificação, sustento, amparo, bênçãos para o rebanho de Cristo. Seria um disparate crentes levando para o mundo suas questões. Que terrível! Existe? Existe. Tem acontecido, até com certa frequência, para vergonha nossa, para mau testemunho do Evangelho, infelizmente. Vamos terminar. As decisões, o último ponto, as decisões dos sínodos e dos concílios. Em primeiro lugar, devem ter base e respaldo na palavra de Deus. Já falamos sobre isso aqui. Nós não devemos ser guiados pelas nossas cabeças, pelas nossas aspirações, desejos, pelas nossas conveniências, pelos nossos planos. Palavra de Deus. Irmãos, vocês estão numa igreja que quer levar a sério a submissão à palavra de Deus, corretamente interpretada, corretamente lida, corretamente utilizada. Palavra de Deus. Eu costumo dizer, põe a Bíblia diante dos seus olhos e viva do jeito que você quiser, você não vai pecar. Porque a palavra de Deus não nos guia ao erro, mas ela pode, como espelho, mostrar de fato quem nós somos, quais as nossas maiores intenções. Ela pode mostrar a feiura da nossa alma. Portanto, ela pode exortativamente tentar nos reconduzir. A palavra de Deus deve guiar o povo de Deus na sua caminhada terrena, rumo à pátria celestial.
Atos 17, versículo 11. Atos, capítulo 17, versículo 11. Nos fala de Paulo ter passado em Bereia. E diz aí: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra do apóstolo Paulo, pregada, ensinada pelo apóstolo Paulo. Receberam a palavra com toda a avidez, com vontade, com ânimo, com disposição, com a largueza de coração, com a abertura de alma. Está certo, eles receberam. Todavia, examinando as Escrituras todos os dias, não uma hora ou outra, todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Eles não estavam duvidando do apóstolo Paulo, eles estavam querendo encontrar respaldo prático na vida de cada dia. E que igreja é essa? Ouviu atentamente e avidamente o apóstolo ensinar, mas não deixou que aquela palavra caísse no vácuo de sua displicência espiritual. Às vezes a gente escuta as grandes verdades da fé, do Evangelho, aqui. Eu tenho ouvido grandes coisas aqui, junto com vocês. Mas saímos daqui, cai tudo no vácuo da nossa displicência espiritual. Até domingo que vem, pastor. Os de Bereia eram nobres, sabe por quê? Eles pegaram todo o ensino do apóstolo Paulo e pegaram a Bíblia, a palavra de Deus que guia a caminhada do povo na terra, e dizendo assim: todo dia agora nós queremos ver na nossa vida essa verdade. É assim mesmo, então a gente tem que viver. Tem gente que lê isso aqui pensando que eles estavam duvidando de Paulo. Eu não vejo assim. Eu vejo que eles estavam querendo aplicar à vida prática o ensino do apóstolo Paulo, porque eles receberam avidamente, com desejo no coração, reconhecendo, é palavra de Deus. Agora, nós queremos que essa palavra frutifique em nossa história, todo dia. Segundo lugar, as decisões conciliares devem ser recebidas e acatadas com reverência e submissão por parte da igreja. Reverência e submissão. Não é aquela postura de vaca de presépio. Sim, senhor, nada disso, não é? Mas sendo exaradas pela boa e santa palavra do Senhor, então devem ser recebidas essas decisões e acatadas com apreço, com consideração, com reverência, em submissão às pessoas, não, reconhecendo quem elas são. Braço de Deus na nossa vida, líderes que Deus colocou no nosso meio, na nossa história, para nos ajudar, para nos abençoar e nos guiar por seus caminhos, para mais perto de si. Então, devemos sim nos submeter a essas deliberações, porque elas vêm de Deus para nós. Ninguém adora o seu semelhante, ninguém faz do seu semelhante seu Deus, de jeito nenhum. Mas nós precisamos reconhecer que há pessoas que Deus levanta para serem seus braços de amor, de edificação, de proteção, de amparo espiritual, para consolo, para exortação, para transformação, para conversão. Sim, Deus levanta pessoas para que a sua palavra alcance a nossa vida. Textos que nós já lemos, eu vou deixar para trás. 1 Tessalonicenses, vou ler esse texto, 1 Tessalonicenses 5, versículo 12. 1 Tessalonicenses 5, versículo 12 e também o 13. Disse o apóstolo Paulo: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Irmãos,
Hebreus 13 fala exatamente isso. Vocês devem prezar pelos guias espirituais de vocês, amá-los, tê-los em alta estima. Eu creio que a igreja compreende bem o valor espiritual de tudo isso. Terceiro lugar e último, as decisões dos sínodos e concílios não são infalíveis nem irrevogáveis. Sim, nós queremos fazer a palavra de Deus prática de vida para todos nós, mas nem sempre nós conseguimos fazer isso. Por quê? Porque ainda existe dentro de nós um conflito estabelecido entre o velho homem e o novo homem. O velho homem com as suas mazelas que nós bem conhecemos, e a nova criação de Deus em Cristo Jesus, que ama as coisas de Deus. E nós vivemos nesse conflito bélico existencial. Nem sempre nós vamos alcançar da maneira adequada aquilo que Deus quer. Culpa de Deus? Não, culpa nossa. Nem sempre vamos acertar em tudo. Aliás, erramos muito. Portanto, os concílios que são feitos, formados por pessoas como nós, vocacionadas sim, mas humanas, assim como quaisquer outras pessoas, podem errar. A confissão de fé diz: os concílios erram, podem errar, porque somos falhos. Portanto, eles não são infalíveis e qualquer decisão pode ser refeita. Se houve algum erro, se há uma decisão que não veio da parte de Deus corretamente e não preza pela Escritura, o concílio tem que cair em si e refazer a decisão. Voltar atrás. Não há nenhum prejuízo nisso, pelo contrário. O povo de Deus é um povo humilde nesse aspecto, que reconhece a sua fragilidade, seus defeitos, suas mazelas, sua pecaminosidade, a possibilidade de errar, e, errando, o povo de Deus humildemente deve reconhecer o erro, pedir perdão a Deus, refazer a decisão. Por que não? Para a gente refletir, duas coisas, e assim nós encerramos. Primeira pergunta ao seu coração: você reconhece que Deus ordenou homens para instruir, supervisionar e administrar a sua igreja aqui na terra? Você reconhece que Deus ordenou, chamou, levantou, designou, estabeleceu? É Deus quem faz isso. E você ouviu aqui que Ele faz isso por intermédio da igreja. A igreja precisa reconhecer estes homens que Deus ordenou para despoticamente mandar sobre o rebanho. Não, instruir, supervisionar, administrar, dar ordem ao trabalho de Deus aqui na terra e entre os homens, na vida das famílias. Você reconhece que é Deus quem faz isso? Segundo lugar, você está ciente que ao se tornar membro da igreja, você se compromete em ser submisso às autoridades, enquanto essas autoridades forem fiéis à Escritura? Veja, algumas coisas. Primeiro, ser membro da igreja. Deus precisa conduzir a sua vida para que isso aconteça. Não é só, eu quero, gostei disso aqui. Primeiro, ser membro da igreja é ser chamado por Cristo para o meio de sua família, ser filho de Deus, ser filha de Deus. E como membro da igreja, segunda coisa que você deve destacar aí, você se compromete
Você diz: eu estou em comum acordo numa vivência e convivência nesses termos. Quais são os termos? Ser submisso às autoridades. Um dos aspectos é esse. Ser submisso às autoridades que Deus levantou na minha vida, no meio deste povo com quem eu tenho aliança e comunhão. Me comprometo em ser submisso a essas autoridades cegamente? Não. Enquanto a palavra de Deus estiver guiando essas autoridades para o bem do povo de Deus, para o bem da obra cristã, para o progresso do Evangelho, para o alargar das fronteiras do reino na vivência da sociedade humana, enquanto essas autoridades estiverem sendo guiadas pela luz bendita que emana da Escritura, você promete ser submisso a essa liderança, a essa autoridade espiritual que Deus pôs sobre a sua vida, para o seu bem, para instruir, supervisionar, administrar as coisas do reino no qual você vive? Que Deus nos ajude, nos abençoe, nos livre do mal, nos faça florescer em sua seara, e que assim possamos viver para o louvor, a glória e a honra do seu nome. Vamos nos colocar de pé, vamos orar novamente, e assim nós vamos para casa. Oremos. Obrigado, Senhor, pela bênção desse domingo, pela oportunidade de refletirmos sobre os sínodos e os concílios da igreja. Obrigado pela tua palavra que nos orienta, que nos guia, que nos alimenta. Dá-nos agora, ó Deus, um retorno para casa suave, um restante de dia tranquilo, e que possamos novamente retornar à tua casa para juntos, como teu povo, prestar culto e adoração ao teu nome. Cuida de nós, livra-nos do mal, preserva-nos na tua benignidade, na tua misericórdia e no teu amor. É assim a nossa oração, por isso suplicamos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Deus abençoe o seu dia, irmãos.